Motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa tarde. E hoje é uma tarde especial para mim. Eu acredito que das muitas palavras que Deus tem ministrado no meu coração e me dado a graça, o privilégio de compartilhar com a minha família na fé, essa talvez seja a que mais impactou a minha vida nos últimos 6, 7 anos, que é o período que eu considero que a minha vida foi reconstruída no Senhor. Então, eu peço que você se atente de forma especial nessa tarde, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para ministrar a sua vida, amém? Você crê nisso? Eu quero falar um pouquinho com você, um assunto até que faz parte de algo bem na moda, bem comum. Treinadores, coaches, mentores, muita gente fala sobre motivação. E de certa forma tem a ver com motivação. Mas motivação é algo muito amplo e talvez secundário do ponto de vista que nós vamos entender esse princípio na palavra hoje. Porque nós podemos estar motivados por dezenas de sentimentos. Você pode se mover por caridade, você pode se mover por egoísmo. Você pode se mover por amar e servir, como é o tema do nosso ano aqui na Batista Renascer nesse ano. Mas esses muitos sentimentos e essas muitas motivações, algumas são até um pouco complicadas. Quando a gente fala de ambição, a gente vai achar que é algo ruim. A ambição não é algo naturalmente ruim. A gente começa a entrar num campo um pouco nebuloso. Ser ambicioso é ruim, em essência? Ter a ambição de conquistar algo é ruim? Eu creio que não, mas muitos vão acreditar que sim. Sabe por que isso é tão delicado? Porque eu creio, e lendo a palavra, e isso foi algo que Deus revelou a mim, e eu quero compartilhar com você nessa tarde. Para mim, antes de uma motivação e de um sentimento que nos move, existe aquilo que eu chamo de matriz motivacional. É como se fosse a mãe da motivação. E lendo e estudando as Escrituras, eu encontrei, e não vou dizer que são os únicos, mas é aquilo que eu pude enxergar, duas matrizes motivacionais igualmente opostas, que de cada uma delas vão descender muitas motivações diferentes. Mas o que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, quando nós cremos que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, é qual dessas matrizes governa o nosso coração. Tem uma chave no nosso coração que nos move. E qual é o elemento, qual é o segredo da chave, é o ponto dessa tarde que eu quero compartilhar com você. Talvez você já tenha visto o título aqui, não está entendendo muita coisa, mas a gente vai ler 2 textos na palavra de Deus que vão esclarecer essas 2 palavras de uma forma profunda para nós. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel 28. Versos de 11 a 19. Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 19. Amém? Encontramos? Assentados mesmo, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, bérilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda.
Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, repita comigo, comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Até aqui. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós cremos que a cada manhã a tua misericórdia tem se renovado sobre nós. E o Senhor tem nos dado, Deus, direção, instrução e entendimento para que a nossa vida seja moldada não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Por isso, fala conosco nessa tarde mais uma vez. Revela a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que nós vivamos diante de ti tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Que a semente lançada nos nossos corações nessa tarde multiplique a 30, a 60 e a 100 por um, e seja grande a colheita, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ao meu ver, é a chave para entender aquilo que eu considero uma das duas dessas matrizes motivacionais. O texto do profeta Ezequiel começa falando que ele estaria fazendo uma profecia contra o rei de Tiro. Mas rapidamente, lendo o texto, há quem discorde, tem um ponto de vista teológico diferente. Tudo bem, eu respeito, mas eu não consigo crer que esse texto termina falando de Tiro. Se você crê, está tudo bem. Né? Que Tiro era um querubim da guarda, que ele era o sinete da perfeição, que ele andava no Monte Santo de Deus, eu não consigo acreditar. Para mim, esse texto é a revelação dada ao profeta Ezequiel a respeito da experiência da queda de Satanás. Querubim, ungido, ornamentado, perfeito, sinete dos céus, desde a sua criação. Até que a palavra vai descrevendo tudo aquilo que ele tinha de bom, de perfeito, o seu resplendor, mas aí ela vai dizer, eu estabeleci, você foi ungido, você ficava no meu monte, você era perfeito nos seus caminhos, desde que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Iniquidade, pecado continuado, a escolha de viver uma vida avessa à direção de Deus para nós, isso é iniquidade. Por quê? Aí a palavra vai dizer, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Aqui é claro, a gente precisa entender que o diabo não era empreendedor, não tinha uma banquinha no céu, que ele vendia algumas coisas lá para fazer um extra. Não é esse o sentido da palavra comércio nesse texto. O sentido dessa palavra é cobiça, desejo. Até então, desde que foi criado, ele vivia de acordo com a vontade perfeita do seu Criador. Até o dia em que ele olhou para o trono de Deus e desejou. Foi tentado pelo seu próprio coração a dizer, eu mereço estar naquele lugar. Eu sou bom, eu sou perfeito. Eu deveria sentar naquele trono. Eu deveria estar no primeiro e alto lugar. Comércio, desejo. O desejo se tornou a chave do coração daquele que era o mais perfeito dos anjos. E foi nesse dia em que, segundo o texto, ele caiu. Ele se encheu de violência e pecou. E foi então profanado e lançado para fora.
do monte de Deus. É importante que entendamos que até aquele momento, ele vivia de acordo com a vontade de Deus, e ele passou a viver de acordo com a sua vontade. Não é à toa que ele era parte de um reino, e se tornou parte de outro, fundou outro. Geralmente, quando nos movemos por comércio, nós deixamos de lado o reino de Deus para investir no nosso reino, naquilo que queremos. Essa é a experiência de Satanás, e olha como é interessante. Exatamente aquilo que aconteceu com ele é o que ele começa fazendo com a humanidade. Ele peca pelo comércio, pelo desejo. E no Éden ele faz o quê? Semeia desejo. Ele chega para Eva e fala: olha que coisa maravilhosa que você está perdendo. E é interessante porque o texto em Gênesis vai falar que a mulher, olhando para a árvore e para a fruta, ela viu que era desejável. Ou seja, Satanás convenceu ela a se mover por aquilo que ela queria e não por aquilo que a boca de Deus havia dito. Então ele pegou o que aconteceu com ele e implantou na humanidade. Vocês cairão pelo mesmo comércio que corrompeu o meu coração. Ou seja, pelo mesmo desejo, pela cobiça. É aquela coisinha que a gente sente: não, eu quero, eu vou fazer, eu prefiro por aqui. Uma coisa é estarmos dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, adorando, muitas vezes tendo o nosso coração confortado. Esse momento é maravilhoso. É maravilhoso estar na casa de Deus, é maravilhoso o que a gente sente aqui, é maravilhoso poder adorar, é maravilhoso poder ouvir, muitas vezes uma palavra que afaga o nosso coração. Não sei se a de hoje é o caso, me perdoem. Mas o fato é que quando a gente sai por ali, a gente tem uma semana para começar, e nós temos decisões para tomar, nós temos desafios, sempre vai existir a tentação de: eu quero por aqui, eu quero assim. Eu não sei exatamente o que Deus quer, mas eu quero por aqui. Jesus, dá licença, essa parte aqui deixa comigo. Eu te quero como Salvador, mas essa parte do Senhor, aperta. É difícil. Meu coração ele se enche de comércio, de desejo, por fazer aquilo que eu quero fazer. Mas existe a contramão da via. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 22. Gênesis 22, versos de 1 a 12. Nós vamos conhecer não a outra face dessa moeda, mas outra moeda. Porque não tem nada a ver com isso que moveu o coração de Satanás. Em Gênesis 22, a partir do verso 1. A palavra diz assim: e depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, do céu, o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Aqui, uma das histórias mais marcantes a respeito da vida daquele que muitas vezes nós chamamos de pai da fé. E talvez esse seja o ponto alto da experiência de fé de Abraão, de se mover por uma outra matriz motivacional. E o extremismo da experiência daquilo que foi pedido por Deus e o nível de obediência mostra que talvez não existe nada mais puro para mover o coração humano num sentido daquilo que vem de Deus do que essa palavra, fé. Essa é outra matriz motivacional. Abraão aqui já era um homem muito rico. É claro que nós lembramos que quando ele foi chamado em Ur dos Caldeus, ele não foi chamado para ser muito rico, ele foi chamado para ser uma bênção. Mas ele foi chamado por Deus para um lugar onde Deus mostraria, ele não fazia ideia de onde era. E ele, desde o começo, agiu por fé. E em cada momento chave da história de Abraão, claro que ele teve as suas falhas, claro que ele teve os seus vacilos. Falou para o povo do Egito que a mulher era a irmã. Abraão patenteou o jeitinho brasileiro, porque na verdade não é mentira, é verdade. Ela era minha irmã dele, por parte de pai. Mas é um migué ali, né? Ele ficou com medo, falou: minha mulher é bonita, vão me matar, eu não vou falar que é minha mulher, não, vou falar que é minha irmã. Aí o Abraão, o faraó se engraçou para cima dela, veio um monte de problema de saúde, o que está acontecendo? Falou: esse cara que está aí é meu profeta, você está se engraçando para o lado da mulher dele. Então, Abraão tem os seus vacilos, mas nós percebemos que dentro das suas limitações humanas, o seu coração é movido por fé. E esse é o ápice da história de Abraão, no sentido de ter um coração centrado em fé, naquilo que vem da boca de Deus. Eu imagino que, de tudo aquilo que nós lemos nos textos de Gênesis, que fala da história de Abraão, existem muitos momentos em que talvez seu coração desejasse fazer diferente daquilo que Deus estava pedindo ou indicando. Mas Abraão pensava e falava: a boca do Senhor o disse. Eu creio. Eu vou naquilo que Ele tem, e não naquilo que é o meu desejo. Ou você acha que algum pai acorda um dia desejoso de matar o próprio filho num altar? Um filho que ele desejou e ansiou por décadas. Um filho que foi uma promessa, a promessa mais difícil. Abraão alcançou tudo antes de alcançar Isaque. E aqui o momento em que Deus pede e coloca Abraão à prova. Ele era um homem riquíssimo, ele tinha tudo. Existe uma ocasião em que ele vai lutar contra reis, e a palavra vai dizer que ele levou 318 homens nascidos na sua casa. Você tem noção do que é isso? O tamanho da casa dele. Tinha milhares e milhares de cabeças de gado, de cabras, de jumentos, de tudo que você imaginar. Ele era riquíssimo. Ele tinha que conversar com outros povos ali para ver onde que ele ia conseguir alocar o rebanho dele, porque senão não tinha pasto, não tinha espaço. Aqui talvez ele já tivesse tudo aquilo que precisasse para dizer: não, Deus, aqui não, aqui o Senhor foi longe demais. Aí parou. Aí chega. O filho que eu tanto desejei, que o Senhor falou que ia me dar, o Senhor vai me pedir para sacrificar. Não, aí o Senhor foi longe demais. Aqui deixa que eu decido. Isso não está alinhado ao meu desejo. Mas não. Ele confiou até o final. E eu fico imaginando o coração desse homem. Hoje eu sou pai, não faz muito tempo.
Eu tenho uma bebê de 2 anos e 7 e uma de 7 meses. E quando a primeira das minhas filhas nasceu, eu entendi o amor de Deus por nós de um jeito muito diferente. Pelo fato dele ter entregue seu único filho. Porque eu amo vocês, eu amo essa igreja, mas eu não dava o dedinho mindinho da minha filha por vocês. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aqui é muito curioso, eu fico imaginando o momento em que Abraão levanta a faca para sacrificar o filho, e Deus para ele, explica, entrega um animal para ir no lugar. E eu fico imaginando o coração de Deus, pensando, meu amigo, você não precisou, mas eu não teria a mesma sorte. Daqui a uns 2000 anos, o meu filho vai estar nesse lugar. E eu não vou poder gritar dos céus, porque é necessário. Mas o ponto é, Abraão se moveu por fé. Existe um versículo na palavra de Deus que resume bem a relação entre esses dois itens. Lá em Abacuque 2,4, a palavra diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Não por acaso, esse é o texto citado por Paulo em Romanos 1, um texto-chave para a reforma protestante, um texto-chave para a nossa compreensão a respeito do papel da fé na vida do justo, justificado pelo sangue no Calvário. Não é uma fala de Paulo, é uma citação de Paulo. Está lá em Abacuque 2,4, e é um texto que coloca exatamente de dois lados opostos. O desejo, que a gente lê como comércio, na experiência da descrição de Ezequiel, e a fé, que segundo Abacuque e também Paulo, é aquilo que move o justo. O justo, ele vai até o fim por fé. E aqui eu quero começar a trazer de forma prática isso para a nossa realidade, para os nossos corações. O primeiro ponto que me chama a atenção nessa questão é que isso aqui é algo que o nosso pastor nunca vai saber. Está aqui dentro. Porque você pode estar fazendo algo bom. Você pode estar na igreja, você pode viver de forma decente, você pode fazer as coisas de forma certa, mas só você sabe aquilo que o Espírito tem te impelido a viver. As decisões que Deus tem colocado no seu coração para você tomar, e só eu e você sabemos aqueles momentos em que a gente decide ir pelo caminho que é o caminho do nosso desejo, do nosso comércio. É tão doido, é tão ambíguo, que você pode viver fé por comércio e fazer comércio por fé. Bugou aí, não? Vamos lá. Quantos homens de Deus a gente conhece que em determinado momento da sua carreira, da sua caminhada cristã, passaram a se mover por comércio, por cobiça, por desejo, por poder, por influência, aqui, em cima de um altar. E fizeram da sua instituição, da sua igreja, um palanque para fazer aquilo que eles querem e para se mover dentro do seu comércio. Da mesma forma, você pode ser um homem riquíssimo, um grande empresário, como nós conhecemos muitos na nossa nação, que mal conseguem contar o que tem, mas que se movem por fé. Fazem aquilo que Deus coloca diante deles para fazer. Então você pode fazer comércio por fé e pode viver de fé por comércio. E sabe quem vai saber? O Espírito Santo e você. É óbvio que aquele que está lá fora, que tem uma vida completamente depravada, ele não está movido por fé. Essa não é a chave da motivação do coração dele. Não tem como ser. Então fica óbvio, fica nítido. Mas não é estar aqui, ou conhecer a Deus, ou viver uma vida cristã regular, que garante que nós estamos nos movendo por fé. E a minha história é a prova disso. Eu fui para um fundo de um poço 7 anos atrás e a minha vida recomeçou. Porque eu era um homem obstinado no meu coração. Quando a minha vida chega no fundo do poço, eu estava num seminário de teologia, indo para o 2º ano. Eu tinha uma história dentro da igreja a qual eu fazia parte. E a minha vida desmoronou do dia para a noite. E eu falei, Deus, por que? Isso não faz sentido.
Por que eu estou colhendo isso? E aí foi o momento em que ele me chamou para perto e falou, vem cá que eu vou te mostrar o que faz. Você é obstinado de coração. Você tomou as decisões que você quis. Eu usei pessoas para te mostrar que isso e isso não era o caminho. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão. Não é noite ainda, é tarde. Mas nessa tarde, nem tudo aquilo que é certo é bom. Nem tudo aquilo que é certo é de Deus. Talvez você pode chegar à conclusão, receber uma proposta para ir para outra cidade e falar assim, que bênção, vou ganhar mais. Então eu vou sair daqui de Goiânia e eu vou para BH. Tem alguma coisa de errado nisso? É pecado? É crime? Não. Mas se é de Deus é outra conversa. E nem sempre as nossas decisões afetivas, ministeriais, geográficas, financeiras, espirituais, elas estão alinhadas com aquilo que vem de Deus para nós. Deixa eu te falar, a vida cristã ela não é um checklist de certo e errado. A palavra fala que aquele que é movido pelo Espírito é como uma folha ao vento, ele não escolhe para onde vai. A vida daquele que se move por fé é a vida de alguém que abriu mão das decisões próprias e colocou nas mãos de Deus e confiou no Senhor. Então não é porque você faz o certo, não fere a ninguém, não comete pecado, que você está vivendo de acordo com a vontade do Pai. Às vezes, assim como foi na minha história, o seu coração pode estar cheio de comércio. Você está aqui dentro no domingo à noite e na segunda de manhã você fala, licença Jesus, as questões financeiras, as questões profissionais, as questões de onde eu vou viver, do que eu vou fazer, do que eu vou estudar, do que eu vou trabalhar. Isso aqui é problema meu, Jesus, porque eu estou fazendo tudo certo. Essa era a minha realidade. E isso me destruiu. Isso me levou para o fundo de um poço. Até o dia que eu parei diante de Deus, eu entendi, eu falei assim, eu nunca mais decido nada. Eu não quero. Eu abro mão de todas as minhas escolhas, de todas as minhas decisões. E isso foi a coisa mais absurda que eu poderia fazer, no bom sentido, na minha vida. Aquele dia Deus falou para mim, então você se prepara, aperta o cinto, porque a sua vida vai virar um foguete. A palavra de hoje não é sobre o meu testemunho, então eu não vou poder me alongar nisso, mas eu não consigo explicar o que aconteceu com a minha vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Na área ministerial, na área profissional, na área financeira. A partir do dia que eu falei, eu me movo por fé. O que o Senhor decidir, está decidido. Eu não quero mais o leme na minha mão. Está nas suas. Deus falou, então vamos. Agora você vai entender. Agora você vai ver o que eu posso fazer com a sua história. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos para os homens bíblicos, a gente fica com aquela impressão, nossa, mas parece que tudo para a vida deles era tão específico, né? As coisas aconteciam de forma tão... Nossa, parece que Deus escolheu esses homens para tomar decisões de forma tão específica na história deles. Não é uma vida vivida de qualquer jeito, tem tanto detalhe. Deixa eu te falar uma coisa. A vida deles não é específica porque eles são homens bíblicos. Eles são homens bíblicos porque entenderam que a vontade de Deus é uma vontade específica para cada um de nós. O carro que a gente vai comprar, a casa que a gente vai morar, quantos filhos que a gente vai ter, tudo. O que muitas vezes nós temos arrogado para si como decisões nossas, na verdade são decisões de Deus. E a gente custa entender isso, porque o nosso coração muitas vezes está movido por comércio. Até a caridade que fazemos, até estar na casa de Deus, muitas vezes existe ali, na verdade, um desejo, um interesse daquilo que a gente pode ter e não daquilo que a gente pode ser em Deus. E isso muda tudo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, existem inúmeros exemplos, mas é tão interessante. Jesus era um homem que se movia
por fé. Ele passava as madrugadas orando enquanto homem. E a gente fala, meu Deus, ele passou a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. E aí ele, como homem, ele não podia passar uma noite sem orar e sem ter tempo com Deus. Eu gosto muito daquele texto muito conhecido da mulher samaritana. E antes da experiência que Jesus tem em Samaria, a palavra fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele estava na Judéia, ele estava indo para Galiléia, a gente lê, era necessário. Aí começa tudo aquilo que vai acontecer no diálogo dele com a mulher samaritana. E a gente pensa assim, era caminho, era rota. Não, não era contra a rota. O judeu não gostava de Samaria, não gostava de samaritano, não passava por lá, o caminho era por fora. Quando a palavra fala era necessário para Jesus. Era necessário por causa daquilo que o Espírito Santo estava colocando no coração dele. Jesus tinha essa percepção aguçada, em tempo real, de não, meu Pai está me mandando vir por aqui. Por quê? Oração. Vida próxima de Deus. Toda decisão tomada é uma decisão que aquele que diz que é filho de Deus deve, na verdade, abrir mão e deixar Deus decidir. Você deve se lembrar de algumas decisões que você tomou na tora e que te atrasaram em anos, que te fizeram perder dinheiro, que te fizeram perder oportunidades, que te fizeram perder tempo. Será que foi só comigo que aconteceu isso? E o pior é que eu e você vamos concordar que quando a gente tomou, no fundo, a gente sabia que não era. A gente foi de teimoso. A gente foi como um homem, como uma mulher que estava com o coração cheio de comércio. Eu quero. Eu desconfio fortemente que Deus está aprontando para cá, mas eu quero fazer isso aqui. Eu não consigo, eu não vou conseguir resistir. Pois bem, cara no muro. Saiu cortando, teve que voltar costurando para cortar na direção certa. Para nós caminharmos para o final, eu quero trazer aqui 4 características que fazem parte da vida de um homem e de uma mulher que se move por fé e que arranca o comércio do seu coração, que decide não viver pelo que deseja, não pelo que quer, não por aquilo que brilha aos olhos, mas pela palavra que vem da boca de Deus. E a primeira dessas características é relacionamento. A gente vê isso em Jesus. Uma plena necessidade de conversar e de estar com o Pai a cada instante. O tempo todo. O tempo todo. É muito interessante, depois desse episódio da mulher samaritana, Jesus está maravilhado com aquilo que aconteceu na vida daquela mulher. Aquela mulher estava ganhando uma cidade para o Senhor. E Jesus lá felizão, e chega os discípulos. Eles estão preocupados com o quê? Comida. Aí Jesus comeu, Jesus não comeu, comida é para Jesus. E aí Jesus fala assim, Jesus talvez pensa alto, né? Fala para eles assim, ó, eu tenho outra comida que vocês não entendem. E eles ficam assim, Jesus trouxe alguma coisa? Cadê a mochila de Jesus? Cadê a comida? E aí Jesus fala uma frase que ela precisa marcar o nosso coração. Jesus fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a minha necessidade diária, básica, é cumprir o desejo do coração do meu Pai. E eu sei que a cada dia, aquilo que eu disser, aquilo que eu fizer, a direção na qual eu me mover, se for por fé, vai contemplar a vontade do meu Pai. Isso estremece meu coração. Porque o filho que se relaciona com o Pai, ele entende qual é o negócio do Pai, qual é a demanda do Pai. E ele para de se mover por aquilo que ele quer, precisa. Quantas vezes nós nos relacionamos com Deus só orando por aquilo que Ele pode nos dar? Orando desesperados porque a água bateu na bunda, com perdão da expressão. E na verdade Deus está muito mais preocupado com quem nós vamos ser do que com aquilo que nós vamos ter.
A palavra mais forte para Abraão, quando Deus o chama, é: você será uma bênção. Ele tinha muitas bênçãos, ele era abençoado. Mas Deus não está preocupado em nos tornar abençoados. Deus está preocupado em nos tornar abençoadores. É o DNA de quem seremos. Porque nós somos filhos de um Deus abençoador. Filho de peixe, peixinho é. Filho de abençoador não é abençoado, é abençoador. É por isso que o tema do nosso ano é amar e servir. É entender que não é aquilo que eu recebo, mas é aquilo que eu estendo, é aquilo que eu entrego. Deus quer saber quem nós seremos, e não o que nós teremos, isso é consequência. E Deus tem muito para nos entregar. A questão é que Ele começa a entregar quando Ele começa a ver que o nosso coração não está no que recebe. Senão nas primeiras coisas que a gente recebe, a gente pira e vai embora. É ou não é? Relacionamento. Se eu não tenho uma vida de oração, uma vida de busca pela vontade de Deus, se eu não sei qual é a palavra dele para o meu futuro, como eu vou me mover de uma forma adequada? É impossível. É impossível. Talvez eu vou só pegar a Bíblia e tentar fazer da vida cristã um checklist de certo e errado e tentar ticar o máximo que eu posso e falar: estou no caminho. Como aquele jovem rico que disse para Jesus: eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Jesus falou: falta uma coisa. Falta você tirar o coração do teu comércio, do teu desejo por aquilo que é material. E aí ele pirou, ele não deu conta. Ele descobriu aquele dia que a vida cristã não é um checklist de certo e errado. A segunda coisa é ter obediência. A gente brinca que o abecedário do cristão não é ABCD, né? É OBDC. É outro. A nossa carne sempre vai tender por aquilo que é desejo nosso. Mas a obediência vai entrar em prova, em xeque, todas as vezes que algo grande estiver diante de nós para ser decidido na nossa vida. Obediência. Não adianta nada se relacionar com Deus e entender e ouvir dele as palavras acerca do nosso futuro, se no momento que a gente chega na encruzilhada, a gente tem que decidir para que lado ir, a gente já sabe que ele mandou para cá, a gente pega e escolhe o caminho oposto. Obediência. Obediência. A terceira característica é ter disposição para sacrificar. Porque falar em sacrifício, talvez a gente pense na questão bíblica, né, do sacrifício dos animais. Não é esse sentido. Nós sabemos que Jesus pagou um alto preço e que não é necessário sacrifício de sangue para nossa salvação. Mas a vida cristã, ela continua sendo sacrificial. Não se engane. Existe uma balela hoje em dia, uma teologia barata, dizendo que tudo é graça. Você pode fazer o que quiser, você pode se mover do jeito que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, que a graça já resolveu tudo. Mentira. Mentira. No capítulo 13, verso 44 de Mateus, Jesus conta uma parábola que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Olha a profundidade do que essa parábola ensina para nós. Um homem estava andando por um campo, encontrou um tesouro. Não dá para comprar um tesouro é um tesouro. Já é moeda em si só. E querendo o tesouro, a palavra fala que ele, com alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, para ter o tesouro. E Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a isso. Sabe o que isso significa? O tesouro é a graça. Ninguém compra a graça. É favor imerecido. Não dá para comprar. Mas a graça está dentro de um campo. E esse campo é uma vida cristã. É uma vida entregue a Deus. E a vida cristã, ela sim tem preço. Sabe quanto?
custa tudo o que você tem. Tudo. Tudo. É por isso que a palavra fala que esse homem foi e vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, para ter o tesouro. Então é por graça, não é de graça. É diferente. Salvação não se compra. A salvação está dentro de um estilo de vida, prostrado aos pés do Senhor, onde Ele é Senhor e Salvador, e não só Salvador. Ele é Senhor. Isso requer sacrifício. Porque quando chega a hora de decidir, de rumar a nossa vida para onde a gente quer, nessa hora você sacrifica a tua vontade. Você mata ela como um cabrito. Imola ao Senhor. Fala assim, eu queria fazer assim. Eu queria aproveitar essa oportunidade de negócio. Eu queria mudar de cidade. Eu queria trocar esse carro. Eu queria sair de apartamento e ir para casa. Eu queria fazer um movimento nessa direção. E muitas vezes Deus vai dizer, top, estou contigo, é bênção. Mas tem vezes que Ele vai falar, não agora, não é isso, não é a prioridade, não. E aí você faz o que com o teu plano, com o teu desejo, com o teu projeto? Você sacrifica ao Senhor. Ou não. Ou você se enche de comércio e vai em frente. Spoiler, e quebra a cara. 4, o quarto e o último item, característica daquele que vive por fé. Quando nós vivemos de fato, não tentando construir o nosso reino, não tentando fazer a nossa vontade, vivendo por cobiça, nós construímos para a eternidade em tudo que nós fazemos. Cada palavra que nós dizemos, cada ação, a maneira como a nossa vida ela vai se modelando diante de Deus, vai mostrando para o mundo à nossa volta que existe algo de diferente em nós. Que Deus está manifestando graça, que Deus tem abençoado. Quando você pega a vida de uma pessoa que tem vivido de forma prostrada ao Senhor, as pessoas elas não conseguem entender de forma natural a maneira como as coisas aconteceram. Nós vemos isso como um exemplo bíblico na vida de Abraão, no texto que nós lemos. No momento em que Abraão está no ápice do aperto do seu coração, subindo aquela montanha, talvez olhando já para o lugar onde ele sacrificaria o próprio filho, aquele silêncio absurdo, e o filho fala para ele, papai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, cadê o animal? Cadê o cordeiro? Eu imagino que a vontade do coração de Abraão era lá jogar tudo aquilo e sair correndo para trás, chorando, ir embora daquele lugar. Mas quando ele decide se mover por fé mais uma vez, ele profere algumas palavras, ele fala, filho, Deus proverá o cordeiro para si. Ele falava na cabeça dele do momento, mas ele não sabia que ele estava profetizando o próprio Cristo. É muito lindo ler a palavra e ver que 2000 anos depois, quando Jesus está descendo para o Jordão, João Batista olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós nos movemos por fé, nós transcendemos o momento atual e nós semeamos para a eternidade, seja nas nossas palavras, seja nas nossas ações, a maneira como a nossa vida testemunha para quem está à nossa volta. A decisão pode ser difícil, abrir mão da nossa vontade pode ser incômodo, mas toda vez que nós estivermos dispostos a sacrificar o que queremos, a sacrificar o comércio do nosso coração, para colocar a fé na palavra que Ele nos deu, em primeiro lugar, a nossa vida vai bradar para a eternidade, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos por um instante. Esquece um pouco aquilo que está à sua volta. Eu quero te fazer uma pergunta.
hoje, aqui nesse lugar, qual é, olhando para o seu coração, qual é a matriz motivacional que move, que tem movido o seu coração, as suas decisões? Você tem se movido pelo seu desejo, pelo que você quer? A revelia daquilo que Deus te fala, daquilo que você sabe que é a vontade do coração dele. Você tem se movido pelo que você quer decidir, pela vida que você quer ter? Ou você tem se movido por fé? Deus, eu não entendo porque o Senhor está me falando para vir para cá, para ir nessa direção, para tomar essa decisão, para ter essa ação, mas eu vou. Eu vou porque a palavra é tua. Eu vou porque a direção é tua. O que tem movido o teu coração? Fé ou comércio? Submissão ou desejo? A vontade de construir o teu reino ou a consonância com o reino de Deus? Pai, em nome de Jesus, mais do que esse tempo de reflexão na sua palavra, nós apresentamos aqui diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, cientes, Deus, de que estar na sua casa, de que sentar aqui para te adorar, não é o suficiente para determinar o que de fato tem movido o nosso coração. Muitas vezes, Deus, nós fazemos até da tua casa e das tuas coisas um caminho para realizar o que nós queremos, para receber o que nós desejamos. E muitas vezes o nosso coração não se converteu ao Senhor verdadeiramente. Nós não queremos o que o Senhor quer. Nós queremos usar o Senhor para fazer o que nós queremos. Nós queremos o seu poder para construir o nosso reino. Nessa tarde nós dobramos o comércio do nosso coração diante do teu altar, para dizer, Deus, que o princípio que moveu aquele anjo querubim a se tornar Satanás não vai mover o nosso coração e o nosso entendimento. Nós sacrificamos o nosso desejo e a nossa vontade para que a sua vontade boa, perfeita e agradável governe as nossas vidas. Que nós sejamos nesse lugar, Deus, homens e mulheres movidos por fé, no amor, no serviço, nas decisões mais íntimas, profundas e importantes da nossa vida. Que nós possamos viver verdadeiramente as tuas escolhas e não as nossas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.